Olá, gestores escolares, gestores pedagógicos. O motivo desse vídeo tutorial é para compartilhar com vocês um instrumento consolidado das avaliações do CAED do ano 2022, úteis, para nivelamento e recuperação da aprendizagem e planejamento 2023. Algumas coisas sobre o CAED. O CAED é um instrumento mais próximo para nós das avaliações externas e mais próximo também daquilo trabalhado na sala de aula. É um instrumento que aproxima, as necessidades dos estudantes para irem bem nessas avaliações. Outro ponto da avaliação CAED, da plataforma CAED, ela não trabalha apenas as habilidades. No ano 2022, não trabalhou apenas as habilidades essenciais, aquelas da planilha Excel que nós tínhamos. Ela trabalhou as estruturantes, na avaliação online das APs e ADE. Ela trabalhou não apenas os conteúdos bimestrais, mas conteúdos anteriores também. Conteúdos estes que são as estruturantes, do currículo para aquele ano série, os marcos de desenvolvimento dos objetos de conhecimento. No ensino fundamental e no ensino médio, existem marcos de desenvolvimento que podemos dizer são conteúdos, são objetos de conhecimento, são habilidades fundamentais para serem aprendidas em certo tempo da trajetória escolar do estudante, para que ele possa dar continuidade aos seus estudos. E também habilidades do currículo paulista, o ano passado, 2022. Porque a planilha de essenciais, ela tinha as habilidades essenciais, pós-pandemia, as habilidades que a secretaria entendeu que não poderiam deixar de serem trabalhadas, revistas e aprofundadas. Habilidades também do currículo paulista, porque a planilha de essenciais não apenas contemplava as essenciais que a secretaria entendeu, mas também algumas do currículo paulista. Também a avaliação do CAED, ela trabalhou não apenas o conteúdo daquele ano série para aquele bimestre, Muitas vezes os professores diziam, que aquele que caiu na avaliação não estava na planilha de essenciais. Realmente não estava, porque fazia parte das estruturantes e possivelmente dos marcos de desenvolvimento. Então, não estava mesmo, Nós podemos ver pelas planilhas de habilidades dessas avaliações, por exemplo, sexto ano, as questões, elas iniciam com habilidades a partir do terceiro ano do ensino fundamental, e assim por diante. E habilidades, como já foi dito, da planilha de essenciais e do currículo paulista. Ou seja, as essenciais também são do currículo paulista, só que são habilidades dos anos anteriores, que a secretaria entendeu ser essencial para ser trabalhada naquele ano sério, ok? Então, nós vamos compartilhar com vocês um instrumento que consolida essas avaliações de 2022. Esse instrumento, ele está feito uma parte a nível de diretoria de ensino, onde nós podemos ver algumas habilidades com percentuais de aproveitamento muito baixos, outras com médio, outras com bom aproveitamento, mas a visão da diretoria é de um todo. Então, nós vamos compartilhar com vocês esse instrumento, para que vocês também possam preencher nas escolas. Talvez já tenha até um outro instrumento que vocês utilizaram e que talvez preencheram, até igual ou melhor, do que nós vamos apresentar, mas a gente gostaria que vocês preenchessem, depois a gente vai mostrar o link para vocês, para que nós também, como núcleo pedagógico, possamos pontuar quais habilidades
em quais unidade elas estão com um específico número percentual de aproveitamento. Imbuindo com isso também, fazer um acompanhamento mais pontual, né, dos professores e das habilidades naquela determinada escola, tá? Então, nós vamos compartilhar aqui a tela com vocês. Os caminhos que nós vamos colocar aqui, talvez já seja bem conhecido de todos, mas nós vamos começar do começo mesmo, né? Para que quem possivelmente tenha alguma dúvida possa tirar essa dúvida ou outras questões, nós estaremos à disposição. Então, vou compartilhar a tela com vocês. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no próprio arquivo, né? O próprio arquivo aqui da minha área de trabalho. Essa pasta é a mesma do online. Quando compartilhada, essa pasta que vocês vão ter aí a visão, tá? Vocês podem ver que aqui nós temos a diretoria de ensino, né? Depois as unidades escolares, tá? Então, dentro de cada pastinha de cada unidade escolar, tem os mesmos arquivos que eu vou apresentar aqui para vocês. Aí, cada unidade escolar pode preencher aí com os seus dados, né? Para a gente ter aí um aproveitamento pontual de cada unidade escolar. Então, vamos lá. Apresentar para vocês aqui o instrumento, o arquivo. Então, são dois arquivos, né? Os resultados do CAED, né? Das APs e ADE de 2022 de língua portuguesa e de matemática, tá? Essa é a visão que vai aparecer aí para você no seu link, tá? Quando você abrir, ok? Então, vou abrir o arquivo aqui, primeiramente de língua portuguesa, para a gente verificar, tá? Então, ele tem as abas correspondentes às avaliações de 2022 do CAED, tá? Então, aqui, essa aqui é língua portuguesa. Olhando aqui embaixo, podemos ver, né, ADE, língua portuguesa, AP1, AP2, AP3 e um pequeno consolidado. Qual é esse consolidado? Nós consolidamos quanto, né, em nível muito baixo, baixo, médio, alto, né, na ADE de língua portuguesa, tá? Também nós colocamos aqui os alunos em nível de atenção e muita atenção. Claro, isso aqui é a ADE, que foi aplicada no começo do ano passado. A ADE, ela não é, né, do bimestre, ela é do segmento, tá? Então, a ADE, ela tem bastante habilidades, assim, de anos anteriores, né? Aqui embaixo, se nós formos ver, essa aqui, por exemplo, língua portuguesa, é uma habilidade que ela é do terceiro ao quinto ano, tá? Ensino fundamental. Do terceiro ano, como essa aqui, né? Quarto ano, primeiro ao quinto, quinto ano, né? Então, é uma característica da ADE, do sexto ano no caso, tá? Então, o que temos aqui? Esses dados, eles podem ser conseguidos tudo na plataforma Foco Aprendizagem. Depois nós vamos entrar lá e fazer o caminho certinho, tá? Para quem tiver alguma dúvida, né? Para não ficar nenhuma dificuldade para vocês acessarem os dados, tá? Então, o que tem aqui nesse instrumento que nós criamos, né? Tem a taxa de participação, né, do sexto ano. No caso aqui eu tenho da DE, mas você vai ter da sua escola, todas as turmas do sexto ano, né, como foi a participação aí na sua escola. Você pode, por exemplo, pegar sexto A, sexto B, sexto C? Pode, você tem essa facilidade aí, certo? Nós também temos, mas se nós formos pegar aqui todos esses sextos, não ficaria inviável. Então, a gente pega todo no geral, né? A taxa de participação,
né? A taxa de participação da rede, se a nossa taxa de participação foi abaixo ou foi acima da rede, né? A rede do Estado de São Paulo, ou se foi igual no caso aqui, né? A média de acertos, né? Da diretoria de ensino de Avaré. Então, nós podemos ver aqui, a média de acerto foi 58%, né? Do Estado, da rede, né? 63%, tá? Depois, aqui, nós colocamos também na plataforma, esses dados pega-se lá, quantidade de alunos em nível muito baixo no sexto ano, língua portuguesa, nesta avaliação, tá? 105 alunos, muito baixo, percentual, né, 7%. Nível baixo, 459 alunos, 30%, tá? Pessoal, aqui vocês vão fazer esse preenchimento para a gente, né? Então, aqui você preenche o número de alunos e também o percentual, ele não puxa aqui, tá? A gente copia lá do CAED e digita 105 e digita a porcentagem aqui também, tá? Nível médio, 595, percentual 39%. Nível alto, 375 alunos, né? E percentual 24%. Isso na DI, tá? E também tem aqui um espaço para digitarmos os alunos em nível de atenção e muita atenção, tá? Em nível de atenção, na ADE, língua portuguesa, sexto ano, diretoria de Avaré, 230 estudantes, né? Tinha aqui, né? Falo tinha porque pode ser que esses alunos seguramente já avançaram, né? Também aqui, pessoal, vocês digitam o 230 estudantes, né? Não precisa escrever, aí se você tiver no link, você clica em cima e digita 230 e não vai ficar escrito estudante, mas não tem problema. Por favor, repitam esse número aqui, porque esse número aqui, ele está puxando e fazendo a soma num consolidado que eu vou mostrar logo à frente para vocês, tá? Mesma coisa aqui, né? 250 estudantes, copia o número aqui do lado, para ele fazer a consolidação, tá? Aqui, pessoal, eu vou mostrar na planilha para vocês, ele já está configurado para colocar as cores. Isso chama-se formatação condicional do Excel, né? Então, aqui nós podemos ver as habilidades, né? O aproveitamento das habilidades, tá? Então, desde a menor até a maior, né? Então, nesse caso aqui, né? O menor percentual que nós podemos ver aqui é essa habilidade aqui, uma habilidade do quinto ano, tá? Que seria compreender, na leitura de textos, o sentido do uso de diferentes conjunções e a relação que estabelece na articulação das partes do texto, adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade, tá? Então, todas as APs, elas têm o mesmo formato, então, com esse instrumento, vou mostrar as outras provas para vocês, outras avaliações. Através desse instrumento, nós poderíamos, né, pode-se verificar esta habilidade, se foi sanada, se ainda está com dificuldade, e ser trabalhada, né, na recuperação contínua, no nivelamento, né, no planejamento, nos guias de aprendizagem, né, nos planos de aula dos professores e etc. Tá? Então, os outros aqui é a mesma coisa, não tem diferença, né? Tá? Vai ser preenchido também a participação, taxa de participação, média da rede, média de acertos e média da rede. Depois a gente vai mostrar certinho lá na plataforma para vocês. Nível muito baixo, né? E digita o nível muito baixo, o percentual, digita aqui também, por gentileza. Aqui 268, dando muita atenção, e digita aqui o número, porque ele vai ele vai puxar lá na frente, tá? Tem um mini consolidado lá no final, tá? Aqui, como podemos perceber, é do sétimo ano língua portuguesa, mas habilidades que, né,
tem habilidade estruturante, habilidades do marcos de aprendizagem e etc. Né? Os marcos de aprendizagem, eles não são especificamente uma habilidade em si, às vezes são várias habilidades, porque os marcos de desenvolvimento são eixos da disciplina que possivelmente não foram adquiridos pelo aprendizado dos estudantes e que necessitam ser, assim, recuperados, tá? Então, os marcos não querem dizer apenas tal habilidade ou quais habilidades. Às vezes é um conjunto de habilidades, mais que duas, mais que três, né? Que atendem, que contemplam um eixo importantíssimo do percurso de aprendizagem do estudante, tá? Aqui, mesma coisa, pessoal. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, habilidade aqui com menor percentual de acerto, né, seria essa, esse sétimo ano, tá? Ela é uma habilidade que foi desmembrada, né? Aqui ela tem, no final aqui do código alfanumérico, tem a letra A, tá? Então, quer dizer que tem a letra B. Essa habilidade, possivelmente, ela foi desmembrada para melhor ser trabalhada, tá? Na revisão do currículo paulista, foi entendido que essa habilidade EF67, LP25, ela era grande, o texto grande, e foi necessário fazer um desmembramento dessa habilidade para ser melhor trabalhada, tá? E mesmo assim, olha só, ainda bem que fizeram esse desmembramento, por quê? Porque mesmo desmembrando, nesse instrumento avaliativo, que é a ADE, o percentual foi menor do ano e apenas 30%, tá? Se tivesse deixado essa habilidade como era quando foi criada, né, seria um pouco pior, tá? Igualmente, no oitavo ano, tá? No ano, né, oitavo ano, vamos ver que ela tem a percentual das habilidades, menos, com menor aproveitamento. Ao digitar aí, você também vai ter essa esse mesmo consolidado, com as habilidades da sua unidade escolar, que teve o menor aproveitamento, tá? O arquivo, ele é online, a gente vai utilizar ele para os nossos acompanhamentos, para as nossas formações, e você pode também baixá-lo, né, aí na escola, e ficar aí para trabalhar, né, com mais liberdade aí, né? O online, às vezes, pode acontecer de conectar, então é melhor você baixar, né? Depois de preenchido, você baixa. Ou pede para a gente, eu mando para você, tá? Não tem problema nenhum, tá certo? A gente sempre vai estar olhando mesmo, então não custa nada fazer download. Nono ano, né? Língua portuguesa, ADE, tá? Qual habilidade com menor aproveitamento? Seria essa aqui, a EF67, que é sexto e sétimo ano, língua portuguesa, habilidade 28, tá? Então, é interessante, né, junto com a equipe escolar, equipe de professores, equipe pedagógica, esse exercício, esse movimento, né? A ADE já foi lá no mês de fevereiro, março, sei lá, tá longe, mas é interessante a gente ver o que a gente progrediu, o que ainda faltou, né? Então, para o começo do ano letivo, então é interessante que a gente reveja tudo que nós fizemos, tudo que nós conseguimos, para a gente ser, assim, mais assertivo, né, no ano de 2023, tá? Igualmente, pessoal, aqui no primeiro ano do ensino médio, não vou falar essa parte aqui, tá? Depois isso aqui a gente vai ver lá na plataforma Foco Aprendizagem, vou fazer uma relação onde está o campo e onde a gente preenche, tá? Primeiro ano ensino médio, vou direto aqui nas habilidades com menor aproveitamento. Qual habilidade? Olha, pessoal, uma habilidade do nono ano, olha só, nono ano, que é inferir efeitos de sentido provocados pelo uso de recursos de coesão sequencial
conjunções e articulações textuais em textos de diferentes gêneros, tá? Então, as habilidades em língua portuguesa, elas têm umas habilidades que elas perpassam, né, os anos de fundamental e até do médio, e elas vão, elas vão sendo avaliadas, né, e etc. Então, um ponto de atenção aqui, um ponto de atenção. Uma coisa que sempre eu falo para os professores de matemática, né, às vezes, aqui na DE, a nível de DE, como é mais amplo a percentual, a, a chance disso acontecer é menor. Mas na escola, como é já mais restrito, né, aquele percentual, pode ser que os alunos não tenham compreendido, né, pode ser que eles, assim, entre aspas, dominem aquela habilidade, mas na prova eles não conseguiram perceber, né, essa habilidade, tá? Então, eu sempre digo para os professores de matemática, às vezes é a forma do aluno interpretar, logicamente, a questão e etc. Por isso, né, na área de matemática, a gente sempre sustentou uma fala aqui, os planos de aula serem preparados a partir das habilidades do bimestre, né? Eu quero atingir isso nesse bimestre, então, os meus planos de aula, né, serão focados naquilo que o meu aluno vai ter que saber, né, vai ter que escolher, interpretar quando chegar a P do bimestre, tá? Igualmente, pessoal, segundo ano, né, ensino médio, aqui a habilidade, a menor habilidade aqui, no caso, foi essa aqui, né? Uma habilidade da, da, da BNCC, né? Primeiro ou terceiro ano, né? Ela passa aí os 3 anos de ensino médio, tá? Então, essa aqui, estabelecer relações entre as partes do texto, considerando a construção composicional e o estilo do gênero, reconhecendo adequadamente elementos de recursos coesivos diversos, tá? Bom, vamos lá. Esse é o segundo ano, terceiro ano do ensino médio, a habilidade aqui que está com menor aproveitamento, né? Essa aqui também do primeiro ao terceiro, né? Analisar os efeitos de sentido decorrentes de uso expressivos da linguagem, né? Tá? Então, e aqui, como a gente disse para vocês anteriormente, tem um pequeno consolidado desta avaliação, né? Na, no caso nosso aqui, de língua portuguesa, na DE de Avaré, tá? Então, quanto na DE de Avaré, estão no nível muito baixo, tá? 1.079 alunos, né? Percentual, 10%. Nível baixo, 3.696, percentual, 36%. Nível médio, 3.581, 35%. Nível alto, 1.948, 19%, tá? Alunos em nível de atenção, tá? 1.606, muita atenção, 1.654, tá? Então, essa mesma estrutura, ela vai servir para a P1, a P2, a P3, e aqui tem um pequeno consolidado, um resuminho desses consolidados aqui, tá? Também em matemática, vai ser a mesma, eu vou abrir também a planilha de matemática, mas vai ser a mesma, o mesmo formato, tá? Só mudou a disciplina e as habilidades, o esqueleto é o mesmo, tá? Então, aqui a D, né, língua portuguesa, aqui a P1, tá, como que foi, então, a gente pode verificar aqui, tá? Uma coisa, um ponto interessante que eu entendo que seria bacana de fazer é uma comparação após o preenchimento por vocês, comparar com as habilidades, com os percentuais da DE, né, com a planilha da DE, tá tudo no mesmo link lá, da escola e da DE.
para ver qual divergência, né, entre o que o consolidado da DI e o consolidado da escola, tá? Aqui a P1, mesmos campos, taxa de participação, média da rede, média de acertos nos testes e a média de acertos nos testes da rede também, muito baixo, baixo e etc, tá? Então, aqui também os percentuais, tá? De aproveitamento. Então, essa habilidade aqui, 27% aqui, acho que é a mais baixa, isso mesmo, 27%, tá? Isso do sexto ano, né? Sétimo ano, vamos ver aqui, qual o percentual de menor acerto, né? Essa habilidade aqui, ó, tá? 29%, é menor aproveitamento, tá? Nível do DE. Oitavo ano, tá? 31%. Tem alguns percentuais, conforme a gente vai analisando, que eles chamam atenção. Que eles, sim, abaixo de 25%, chamam a nossa atenção, tá? Aqui, ó, no nono ano, né, de língua portuguesa da P1, percentuais acima de 30, né, também, né, aqui, no oitavo foi 31, né, aqui 33, menor percentual, tá? Primeiro ano ensino médio, percentual 24%, menor aproveitamento. Segundo ano ensino médio, AD, 21%, 20%, né? Essas duas habilidades aqui, elas estão bem destacadas, né? 20 e 21%, as duas. Então, é interessante dar uma olhadinha nelas, né? Para ver se na escola tiver o mesmo resultado. Nós, como DI, a gente precisa olhar com especial atenção para essas habilidades, né? Para ver o que elas têm aí de comum e incomum. Terceiro ano ensino médio, tá? AP1, né? 31% é o menor aproveitamento, tá? E aqui, pessoal, também nós fizemos o consolidado, né? Da AP1 Língua Portuguesa 2022, ó, tá? Então, muito baixo, baixo, médio, alto, atenção, muita atenção, e os percentuais aqui do lado, tá? Igualmente para AP2, né? Segundo bimestre, AP2, aqui as habilidades, vamos apenas dar uma passada aqui, mais atenção, né? Aqui, ó, mais ou menos o mesmo percentual, certinho, 22%, ó, uma habilidade aqui, ó, oitavo ano, mesma habilidade, ok? Igualmente, né, aqui na frente, o pequeno consolidado, né, da AP2 língua portuguesa, os números de alunos nos níveis e os percentuais, igualmente na P, terceiro bimestre, língua portuguesa, tá? Com a mesma estrutura, tá? Como já dito, tanto matemática quanto língua portuguesa, mesmo esqueleto, tá? Vou logo aqui na frente, depois vocês podem analisar aí, junto com a equipe, né? O consolidado, né, dos níveis de aprendizagem, da P3 língua portuguesa, e aqui no final, um consolidado, assim geral. Aqui a gente pode olhar, por exemplo, né, o primeiro olhar aqui que eu vou colocar seria, eu vou ver o percentual muito baixo, né? Primeiro, segundo e terceiro bimestre, língua portuguesa, 25, 20 e 20, né? Então, não alterou muito. Vamos pegar aqui muita atenção, né? 1.600, 2.900, 2.500, 2.600 também, não alterou muito, tá? Então, essa é a primeira visão que eu tenho, né, que já coloquei até das duas disciplinas, né, para a gente ter um comparativo, né? Então, olhando português e matemática tem mais, percentual mais abaixo do básico do que língua portuguesa. Automaticamente, né, língua portuguesa tem a mais no nível alto, matemática só 4%, tá? Na P3, né? P3, língua portuguesa e matemática, tá? Certo, pessoal? Esse aqui é os resultados de língua portuguesa,
tá? Vou fechar aqui. Na pastinha, nós acabamos de ver língua portuguesa, tem também matemática. E a gente ver, mesma coisa, tá? O console, a ADE, as participações, os níveis, as habilidades, os percentuais de habilidades com menor aproveitamento. Olha, uma habilidade interessante de matemática do 5º ano, né? 12%, tá? de aproveitamento na ADI aqui, tá? Então, esses percentuais chamam mais atenção ainda. Essa aqui, 25%, 5º ano, o 6º, mas 5º ano. E não vou falar as mesmas coisas, porque é a mesma planilha de língua portuguesa, tá? Só muda a mesma disciplina, certo? E aqui o consolidado da ADE, de matemática, tá? Como que foi. AP1, né? Primeiro bimestre, mesma coisa. Os percentuais, ok? Tá? AP2, de matemática. AP3, e aqui, novamente, consolidado, tá? Certo? Então, esses arquivos, eles têm dentro de cada unidade escolar, né? Vamos pegar, por exemplo, uma escola, pegar aqui o Abílio, tá? Vou abrir o Abílio, tá? Língua portuguesa. Vou clicar no arquivo aqui, ele vai abrir. Pode ser, pessoal, que você já tenha esses dados, é só passar para cá, não tem problema não, tá? Então, coloquei 1 e 2 aqui, ó, só para ilustrar aqui, vai preencher aqui, tá certo? E esses dados aqui, onde eu vou preencher, onde a escola vai preencher? Ó, ADE, Língua Portuguesa, 2022, AP1, AP2, AP3, né? Então, onde que ela vai encontrar? Então, vamos lá no site, para a gente ver onde a gente encontra esses dados, para preencher nessa planilha, tá? Aqui, pessoal, no arquivo, às vezes dá para alterando telas, né? E entre duas telas você olha lá, volta aqui e preenche, né? Mas tem gente que prefere rascunhar e depois passar, digitar na planilha. Aqui tem uns impressos que eu fiz para a gente fazer esse trabalho, né? E aí fica a seu critério aí, certo? Como que você prefere fazer. Então, vamos colocar aqui o caminho, né? Então, vamos entrar na sede, a plataforma CAED, né? Fotoaprendizagem, nem até o ano passado não estava entrando, acho que não vai entrar mais. Nós vamos em pedagógico, tá? Menu aqui, né? Pedagógico, CAED. Porque às vezes pode acontecer essas interferências daqui, né? Você clica, mas ele volta aqui na plataforma, isso aí faz parte do sistema, né? É mais ou menos persistente. Então, entrou. Às vezes é necessário clicar no segundo clique ali à direita, para a gente entrar. Se não entrar, se der problema de entrar, experimenta fazer uma limpeza no histórico do navegador, que isso dá bastante conflito, que às vezes o computador, um entra no seu e-mail, o outro também entra, e são domínios, né? Cada servidor público tem um domínio, esse domínio, ele, por segurança, ele bloqueia e não deixa entrar, tá? Então, onde nós vamos buscar aqueles candidatos, né? No card de resultados, tá? Resultados. 2000, né, no caso de 2022, avaliações, já está selecionado. 2022, tá? 2022. Aqui, eu tenho todas as avaliações do ano passado, né? Tem a de entrada, como a planilha, AP1, AP2 e AP3, né? De língua portuguesa ou de matemática, né? Como nós não temos anos iniciais, nós podemos digitar aqui
escolher sexto ano, né? Vamos pegar aqui a ADE, primeiramente, a avaliação diagnóstica, tá? Aqui nós vamos encontrar aquilo que nós precisamos preencher, tá? Então, participação do estudante, 78%, né? E média da rede, 78%. Isso aqui é o primeiro dado a ser preenchido. Participação, né, da turma, né? Dessa turma na escola, e a da rede, a participação. Aqui é o dado onde você vai digitar. Outra informação é o percentual, pula esse aqui, ó, média de respondidos. Percentual médio de acerto no teste, 58% da unidade escolar, da rede, 63%. Aí você vai aqui, ó, percentual, né, média de acertos do teste. Aqui no caso seria, né, vamos alternar aqui a tela. Ó, pode fazer assim, Alt Tab, você navega entre as duas telas, e aqui você pode navegar, ver o número, voltar lá e digitar. Você pode estar com esse caminho aqui, ó, Alt Tab, e fazer essa alternação, alternar entre duas telas. Aí você não precisa copiar num papel, um rascunho para digitar, tá? Pode ser feito assim também. Mas tem gente que prefere rascunhar e digitar. Algumas coisas eu prefiro rascunhar, algumas coisas eu faço essa alteração, essa alternância de tela e para digitar, tá? Então, vou digitar lá 58, 63, tá? Vou alternar aqui. Aqui o 58, aqui 63, tá? Aqui não digita nada. Aqui, muito baixo, né? Vou alternar aqui, utilizar já o teste aqui. Então, 105 estudantes, 7%. Então, você vem aqui, por exemplo, 105 estudante e 7%. Tá? Digita. Muito baixo. Alterna, né, no caso. 459 estudantes, 30%. Alternei. 459 estudantes. Quanto por cento? 30%. Tá? Então, esse é o movimento. Vou colocar aqui, senão a escola vai aparecer esses dados lá. Tá? Então, dessa maneira, tá? Vamos lá? Aqui, pessoal, estudantes, a defasagem de aprendizagem, em nível de atenção e muita atenção. Vou alternar lá. Aqui embaixo, estudantes, requerem atenção, 230, tá? E que requerem muita atenção, 250. Tá? Então, vem aqui, né? Você pode selecionar aqui, ó, em cima na linha, digita 230. Aí ele mantém o texto aqui, mantém a palavra estudantes. Se você clicar e já digitar, ele apaga tudo, tá? Aí esse valor, repete aqui pra gente, por favor. Por quê? Porque esse número, essa célula, é que está puxando lá na frente para fazer a soma, somatório dos anos aqui, ok? Tá? Então, vou voltar aqui. Vou colocar aqui deixar a planilha de como ela estava aqui para a escola, tá? E, né, nos percentual dos aproveitamentos das habilidades, tá? Então, vai estar assim, ó, né? Então, H01, que seria a primeira questão, EF 35, LP 26, 70%. Aí você pode alternar, vem aqui e coloca 70%. Ele já vai fazer a condicional, se está verde ou amarelo ou vermelho. Sempre, o primeiro resultado vai ser sempre verde, a hora que você digitar outro, ele vai ter uma diferença, né? Vamos colocar outro 48%. Vou colocar 48%, 48 vai ficar vermelho, e o outro vai, né, ficar verde. Vou pegar outro 55, ó, 55. Então, 48 vermelho, mais baixo, amarelo e o verde, tá? Então, vou apagar aqui, tá? Então, quando for preenchido todos os percentuais aqui, vai indicar para nós as habilidades com menor aproveitamento, certo? Pessoal, igualmente, aqui, ó, no final,
vai gerar um consolidado, né, desta avaliação, o percentual e tudo. O percentual, ele vai puxar também, tá? Vai puxar também. Não precisa digitar. Muita atenção e muita atenção. Ele vai fazer a soma aqui para vocês. Tá? A gente vai colocar aqui. Tem dois tem deixa eu ver, eu sou o número, esse número que não é o número que a gente indica só para testar para mim, tá? Igualmente, a AP1, tá? AP2, AP3, certo? Então, essa é a planilha, né? Mas aqui no sistema, você pode, para preencher uma aba daquela, pega o CEP, pega e tal, pega o... AD, aí agora eu vou para o AP1. AP1, ele vai lá e pega AP1. AP1, e depois que fez, vocês têm copiar os mesmos dados, copiar as habilidades, assim, tá? Um detalhe, às vezes, quando a gente, tem vezes que a gente entra e não aparece aqui esse campo, tá, pessoal? Aí, o que eu aconselho fazer? Sair da, da plataforma, da sede também e logar de novo. Às vezes, aí, você fazendo esse procedimento, ele volta a aparecer aqui os percentuais, certo? Ok? Então, fiz português, né? Eu vou começar matemática. Começo a ler, pego matemática. Tá vendo? Nós vamos ter aqui de matemática, certo? As telas, né? Cada tela aqui tem quatro habilidades, ciências percentuais, etc. E como vai chegar para vocês aí na escola? Né? Vai chegar através do e-mail, através do link, né? Não seja um link desse aqui, e vai estar lá embaixo do e-mail, porque aqui em cima deve estar algum escrito, dizer, e você clica nesse link, tá? E você vai abrir aqui, ó, tá? Onde você vai ter da DE, tá? A visão da DE, o consultório da DE, e aqui da sua unidade escolar, tá certo? Você pode, cada um entra na sua escola e realiza aí o seu preenchimento. Nós deixamos, pessoal, para vocês um arquivo aqui do histórico de IDEB de cada unidade escolar para vocês preencher também e utilizarem para vocês, tá? Então, vou abrir aqui para vocês. Ele também está com a formatação condicional. Então, aqui nós temos os resultados do IDEB, ó, desde 2007, tá? E aí o campo aqui para você digitar, vocês seguramente já tem tudo aí, porque vocês, na reunião com a dirigente, vocês já anotaram, né, os dados. Então, vocês podem digitar esses dados aqui, o IDEB 2021, e qual era a meta, tá? E ele já vai também fazer vai colocar uma cor aqui, vamos supor que vamos supor aqui 7, tá? 7. Ele vai fazer a formatação condicional novamente aqui, tá? Colocando um valor diferente, ele já muda as outras cores. Vamos mudar aqui a nota, tá vendo? Então, ele vai fazer, ele tá automático para isso. Então, você preenche, tá? Preenchendo a tua unidade escolar, você já pode fazer o download para você, né, para ficar em uma escola com você. Se quiser, a gente baixa aqui e manda também, vocês.
preenchido a sua, ou esperar preencher todas as escolas, a gente manda para vocês. Tá certo? Ok, pessoal? Gostaríamos de dizer que alguma dúvida ou questionamento que vocês tiverem, né, nós estamos aí à disposição de vocês. Queremos agradecer e qualquer suporte aí, nós só nos ligar. Toda a equipe do núcleo está à disposição de vocês. Um abraço a todos.